Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo. Agora nós vamos falar do comportamento de um narcisista, né? De uma pessoa narcisista que pode ser qualquer pessoa da família. Pode ser a mãe, pode ser o pai, pode ser a filha, o filho, avós, né? Pode ser tios, primos, sobrinhos. Mas eu vou falar mais especificamente sobre o comportamento de um filho ou de uma filha narcisista. O propósito desse vídeo é levar algum esclarecimento para alguma mãe ou pai que esteja passando por uma situação dessas e não está entendendo o que está acontecendo com seu filho. Então, a orientação que eu dou é: se você achar que o seu filho está desenvolvendo esse transtorno, busque ajuda de um psicólogo que ele vai te dar as orientações corretas, necessárias para você lidar com esse tipo de transtorno, tá? Então precisa da ajuda ou de um psicólogo ou de um psiquiatra, mais precisamente de um psicólogo, né? Para início de tratamento, né? Para que haja um diagnóstico preciso, né? Esse filho ou essa filha precisa passar por uma avaliação psicológica, né? Passar por testes de personalidade, há todo um estudo que o psicólogo faz para que se chegue a um diagnóstico do transtorno de personalidade narcisista. Não é porque alguém tenha alguns traços de narcisista que você possa julgá-lo como narcisista, tá? Eu tenho aqui o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Na página 669 tem as características desse transtorno de personalidade. São 9 características, mas para que se faça um diagnóstico, precisa ter no mínimo 5 dessas características, tá? Então vamos ver quais são os critérios diagnósticos. Primeiro, a pessoa portadora do transtorno narcisista, ela tem uma sensação grandiosa da própria importância, né? Ela exagera conquistas e talentos. Ela é preocupada com fantasias de sucesso, poder, brilho, beleza e amor próprio. Terceira característica, ela acredita ser especial e única, né? Que pode ser somente comparada a pessoas que tenham um nível muito superior. Quarta característica, ela demanda admiração excessiva. É uma pessoa que quer ser admirado ou admirada excessivamente. Quinta característica, apresenta um sentimento de possuir direitos, né, expectativas irracionais de tratamentos especialmente favoráveis, o que esteja automaticamente de acordo com as suas próprias expectativas. Sexta característica, é explorador em relações interpessoais, né? Tira vantagens dos outros para atingir os seus próprios objetivos. Sétima característica, carece de empatia, é uma pessoa que não tem empatia, não se coloca no lugar dos outros. Oitava característica, é frequentemente invejoso em relação às outras pessoas. Nona característica, demonstra comportamentos e atitudes arrogantes.
Essas são as características, 9 características que constam no DSM-5, né? Mas precisa ter no mínimo 5 dessas características para que se chegue a um diagnóstico de uma pessoa portadora do transtorno narcisista. Os filhos narcisistas ou filhas narcisistas são pessoas prepotentes e com excesso de exigência para com os pais. Como lidar com seu filho narcisista, né? Como lidar? A primeira indicação é que você procure ajuda de um psicólogo para que haja um diagnóstico, né? Você precisa da ajuda de um profissional, tá bom? Existem crianças narcisistas, mas geralmente esse transtorno surge no início da vida adulta, entre o final da adolescência e o início da vida adulta, né? Esse filho começa a se achar superior aos pais e não respeitá-los e tratá-los com ódio e indiferença. É um filho que vai, ou filha, que vai eleger um alvo, que pode ser o pai ou a mãe, ou os dois. Se for a mãe, ele vai tentar destruir a imagem boa que ele mesmo tem dessa mãe, né? Por inveja, por sentir hostilidade por ele mesmo, né? É uma coisa dele, mas que ele projeta na mãe. Mas no íntimo dele, ele sabe que tem uma mãe maravilhosa, mas não admite. Isso significa que ele precisa culpar os outros por quaisquer falha dele, né? O filho narcisista, quando ele elege a mãe para ser a culpada por tudo que ele sente ou que ele não sente. Geralmente eles elegem a mãe para ser a culpada por tudo, porque o pai é aquela figura de autoridade. Então eles têm mais respeito pelo pai, né? Então ele culpa a mãe por tudo o que lhe acontece, né? Ou que já lhe aconteceu. Em todos os pontos, a culpa sempre será da mãe. Ele já é adulto, mas não assume suas escolhas. Não assume a responsabilidade dele pelas suas próprias atitudes, pelos acontecimentos da vida dele, pelo que não deu certo. Tudo é culpa da mãe. O narcisista consegue transformar toda a história de vida dele, que foi boa, em uma vivência terrível. Tudo de bom que ele teve na infância é esquecido e substituído por fantasias de abandono e de falta de cuidados. Ele distorce toda a história de vida dele, culpando a mãe na tentativa de desvalorizá-la ou de destruí-la. É um sofrimento intenso para a mãe de um filho ou de uma filha narcisista. Não espere agradar o seu filho narcisista, visto que ele possui um ego enorme e pensa apenas em si mesmo. Ele provavelmente lhe apontará como um ser inferior. Você pode conseguir agradar o narcisista ocasionalmente, né? Uma vez ou outra, mas a longo prazo jamais conseguirá satisfazê-lo ou impressioná-lo, né? Esteja preparada para cair no conceito deles regularmente.
você jamais conseguirá corresponder à expectativa do seu filho ou da sua filha narcisista. Ele espera que alguém se concentre apenas nele. As exigências dele são impossíveis de serem supridas, né? Em vez de tentar discutir, porque eles gostam muito de discutir, de rebaixar, né, a mãe ou o pai, e eles gostam de humilhar, né? Mas numa discussão dessa, ao invés de você que é a vítima discutir ou explicar como isso não é culpa sua, ou em vez de se sentir afetada emocionalmente, você precisa estabelecer limites, tá? Você precisa observar que o seu filho ou filha narcisista é portador de um transtorno e que ele vai ser sempre assim, né? Por quê? Porque ainda não existe, né, um tratamento para esse tipo de transtorno, até porque é da personalidade da pessoa, é o jeito de ser da pessoa. Por isso que não há tratamento, porque não é uma doença. É uma pessoa que constituiu a sua personalidade dessa forma, né? Então, até o momento, não se tem, né, notícias de que haja tratamento, tá? Então, você precisa observar que o seu filho é portador de um transtorno, né? E que ele é a essência dele, né? É a personalidade dele que se constituiu assim. E nem sempre os pais têm culpa, né? Porque é um desenvolvimento individual do próprio ser, né? O ódio do filho narcisista pela mãe ou pelo pai é tão intenso que ele vai tentar de todas as formas colocar os outros membros da família contra a mãe ou contra o pai, né? Sempre falando mal de sua mãe, denegrindo a sua imagem para toda a família. Ele sai por aí em busca de outros familiares para denegrir a imagem, como se ele tivesse psiquicamente uma necessidade de destruir a imagem da mãe. Mas o problema não é da mãe, o problema é dele. É uma coisa que está no psiquismo dele, né? Então, ele fala mal de sua mãe para as outras pessoas, né? Denegrindo a sua imagem para toda a família, inventando histórias que nunca aconteceram, distorcendo os acontecimentos bons que foram reais, se colocando como vítima, mentindo, né? É como se ele quisesse destruir essa mãe, fazendo com que todos a vejam como uma mãe má, perversa, mesmo que ela tenha sido uma boa mãe e tenha sido muito cuidadosa com esse filho e com essa filha durante toda a sua infância e adolescência. Ele projeta em sua mãe a culpa que seria dele, pelas próprias escolhas dele, pelas vivências individuais dele, onde a mãe não estava presente nesses acontecimentos, mas a culpa sempre ele vai colocar na mãe. Então, o filho e a filha narcisista, eles fazem jogos mentais, abusos emocionais
com a mãe ou com o pai. Evite entrar nesses jogos mentais. Muitos narcisistas fazem jogos mentais que forçam você a ficar constantemente na defensiva. Forçam você a ficar se defendendo constantemente, né? Eles cometem abusos emocionais com você, que te fazem ficar triste, te fazem chorar, mas é o que os anima, né? Porque isso é um transtorno. A melhor maneira de lidar com esses jogos emocionais é reconhecer que eles estão jogando e você para de entrar nesse jogo. Ou seja, não entre na discussão, né? Não dê importância se ele te acusa, se ele te humilha, se ele te desvaloriza, né? Porque para lidar com o narcisista, você precisa manter o seu ego longe da relação. Você precisa proteger as suas emoções, proteger o seu ego para não sofrer, né? Entenda que é um transtorno e não sofra por isso. Então, para a mãe, para o pai de um filho ou de uma filha narcisista, saia do jogo da culpa. Não introjete em você a culpa que ele tenta colocar em você, que ele projeta em você. Não interiorize essa culpa. O narcisista, obviamente, não faz nada de errado. Na mente dele, ele não está fazendo nada de errado, né? Mas ele culpa você por tudo, até pelo que você nunca fez. Ele cria histórias para colocar a culpa em você. Ou seja, é um relacionamento doentio, tóxico, que faz muito mal para ambos, mas só que ele geralmente não aceita, né, que ele precisa de ajuda. Então, as orientações vão sempre para a vítima, de como lidar com essas situações. Evite qualquer confronto e se afaste, evite o contato. Ele já é adulto e é independente e saberá viver e resolver as coisas dele, sem você. Tente não levar a sério as críticas do narcisista, lembrando-se que essas críticas vêm de alguém cuja visão de mundo é muito desequilibrada. Do mesmo modo, não tente discutir sobre seus méritos com o narcisista, pois ele não conseguirá te escutar. Se ele estiver lhe rebaixando constantemente, encontre alguém confiável com quem você possa conversar. Se puder, consiga se afastar do narcisista para se recuperar emocionalmente. O ambiente é tóxico, onde mora um narcisista. É necessário que essa mãe ou esse pai procure ajuda psicológica para reparar os abusos emocionais sofridos. Precisa fazer terapia com um psicólogo. É realmente importante estar atento à própria saúde mental quando se lida com o narcisista. Se sua qualidade de vida está diminuindo por causa dele,
Você precisa fugir desse relacionamento, mesmo se o narcisista for o seu filho ou a sua filha, porque você vai prejudicar muito a sua saúde mental. Um estudo recente revelou que os pais que acreditam que os seus filhos são melhores do que as outras crianças não o ajudam a desenvolver uma boa autoestima. Isso durante a infância, né? Lidando com o desenvolvimento da criança. Então, pelo contrário, prejudicam e aumentam o risco de que essas crianças se tornem narcisistas, quando os pais supervalorizam os seus filhos. Um estudo concluiu que para aumentar a autoestima infantil, que é importante que se aumente a autoestima infantil das crianças, é importante que as crianças se sintam amadas, elas precisam se sentir amadas e não que se sintam melhores que os outros. Há uma diferença. A criança precisa se sentir amada, mas ela não pode se sentir melhor que os outros. Em um outro estudo da Universidade de Amsterdã, também foi observado que o início de um comportamento narcisista é fazer as crianças acreditarem que são melhores que as outras. Isso faz com que a criança desenvolva essa sensação de que é melhor que os outros. Há uma correlação entre pais que superestimam as capacidades de seus filhos e o nível de narcisismo deles. Na prática, o que acontece é que quando os pais tratam os seus filhos como se fossem melhores do que os outros e exageram nas capacidades de seus filhos, o ego inflado da criança está além de qualquer medida. Obviamente, superestimando as capacidades das crianças e constantemente dizer-lhe que eles são muito inteligentes e são muito especiais, não é a única causa do narcisismo. Não podemos esquecer que esse problema, que esse transtorno narcisista, também tem um componente genético.